Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um Evangelho do Lar aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos para esse encontro de oração que a gente faz para a nossa melhora, para o entendimento das coisas que muitas vezes a gente não compreende no nosso dia a dia. E somos gratos a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui em alguns minutos do nosso dia, da nossa semana, para trabalhar na nossa melhora íntima, no nosso entendimento das verdades espirituais. Então, em primeiro momento, vamos fechar os nossos olhos para praticarmos a gratidão para com o nosso Pai Maior, para com Jesus, o nosso Mestre Nazareno, que veio até aqui nos deixar os ensinamentos que seriam o caminho para que nós pudéssemos chegar às moradas do Pai. Querido Deus, obrigado pela oportunidade da vida, obrigado pela família, obrigado por estarmos aqui com saúde física e espiritual. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela proteção que a corrente espiritual deixou nesta casa e na casa de todos aqueles que fazem o Evangelho do Lar, as vossas orações. Muito obrigado por esta proteção. Somos muito gratos que possamos ser fortes durante a semana para manter essa energia positiva e protetora para nós. Muito grato aos irmãos desencarnados que aqui vêm ao nosso Evangelho nos acompanhar esses estudos, porque é preciso que assim o seja feito, que vocês escutem isto. Muito obrigado pela presença de vocês, pela presença dos irmãos espirituais do Centro Espírita Irmão Percival, que aqui também estão, e também estão na casa de muitos que praticam o Evangelho do Lar, com doação e com o coração. Muito obrigado por tudo, e assim, certos da proteção divina, damos por aberto o nosso Evangelho do Lar de hoje. Que assim seja. Ok. Eu acho que pode baixar só um pouquinho o volume. Isso. Bom, meus irmãos, né, Dona Inês, nós finalizamos na semana passada o capítulo 2, que nós falamos sobre meu reino não é deste mundo, e hoje nós entramos no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E a leitura é esta: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não o fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomai-ei vós para mim, e lá levarei para onde eu estiver. João, capítulo 14. São palavras de Jesus. E o título do nosso estudo hoje é Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. A erraticidade é no mundo espiritual, não é? Vamos lá. Vamos para a leitura. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no infinito, no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, no mundo espiritual, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso vai influenciar, aliás, tudo isso vai variar no infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio de que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos,
Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, dos seus próprios sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indivisível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Bem, meus irmãos, este então é o trecho de hoje do nosso Evangelho, diferentes estados da alma na erraticidade. Todos nós sabemos que, aliás, alguns de nós já sabem nos seus corações que a nossa história não se iniciou agora, se iniciou muito além do nosso berço, que a gente vem de muitas vidas aprendendo, vivenciando coisas para poder chegar hoje aqui, encarnados nesse planeta, sendo nós mesmos, com os nossos acertos, com os nossos anseios, com as coisas que a gente ainda erra, e a gente vai viver ainda muitas vidas para poder se tornar espíritos bons. E olha que bênção a gente tem em receber isto do nosso Evangelho, que Jesus nos deixou para que possamos ter a força de seguir o nosso caminho, né? Porque a nossa vida espiritual é infinita. Então olha quantas oportunidades nós temos de melhorar, não é? Se hoje nós erramos por alguma coisa, se nesse momento da nossa vida a gente se entristecer por algumas coisas, não deixamos isso nos abater, meus irmãos. Passemos por cima e sigamos em frente. É só um aprendizado. Nós vamos viver muitas vidas ainda para poder ser espíritos de luz e poder entrar nesta morada que o nosso Mestre Jesus nos diz que está preparando para nos receber. Precisamos primeiro preparar o nosso coração com um sentimento puro de amor para poder entrar nesta nova morada, não é? Poderíamos comparar que seria a mesma coisa de nós, falando português, entrarmos num país estrangeiro. Nós íamos ficar totalmente perdidos, nós não ia conseguir se comunicar e a gente ia pedir que, por favor, pudesse voltar para o nosso país de origem. Então a gente tem que estar pronto para poder entrar num momento melhor para a nossa evolução. É um pequeno exemplo, né, Dona Inês, que a gente pode dar, não é? Queria complementar um pouquinho do estudo de hoje? Não? Tá tudo certo? Então tá bom. Hoje eu escutei uma palestra pela internet, na verdade é um seminário, e eu achei muito interessante, até é bom passar para vocês, é bem curto. Foi pedido para um frei, foi feita uma pergunta para um frei que estava participando desse seminário. E a pergunta foi, se um dia nós fizéssemos contatos com irmãos de outras civilizações interplanetárias, como o senhor, como frei, falaria com eles sobre Jesus? E ele, por momentos, não conseguiu responder. Falou algumas coisas, mas não pôde dar uma resposta, porque ele não estava pronto para essa pergunta. Mas se você vai analisar hoje nós, como espíritas, universalistas, kardecistas, não é difícil responder essa pergunta. Sabem por quê? Porque nós temos todas as respostas aqui nesse Evangelho, nas palavras de Jesus. É só nós abrirmos o Evangelho. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Falaríamos para ele, o meu Pai é seu Pai? Foi muito bom lhe ver, meu irmão. Não seria isso? É muito fácil.
depois que a gente começa a ter um entendimento e se permitir ir um pouco além dos nossos, digamos assim, sair da nossa zona de conforto, dar um passinho afora, tentar vivenciar um pouquinho mais. A gente tem condições de crescer muito nessa nossa vida, meus irmãos. O Evangelho que nós temos em mãos é com certeza, como é que eu vou dizer, um código moral universal. Se nós conseguirmos seguir ele na medida do possível, com certeza a gente vai ter grandes chances de chegar nas moradas que o nosso Mestre está dizendo aqui no nosso Evangelho. Muito boa a leitura de hoje. Próxima semana seguimos com o nosso estudo, diversas categorias de mundos habitados. Ok, vamos fazer as nossas orações. Querido Jesus, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Eu peço que nesse momento possamos vibrar com energias de cor rosa, dourada e azul, materializando essas energias na nossa frente. Pensemos nelas, com Jesus no nosso lado, potencializando essas cores e enviando para todos os lares, hospitais, prisões, em todos os lugares onde existe sofrimento, onde existe pessoas com doenças do corpo físico e espiritual, e esses irmãos sentindo esta melhora neste momento, para aqueles que têm um merecimento da cura, que assim seja feito nesse instante, e para aqueles que precisam passar um pouco mais por esses instantes, que sintam essa melhora no vosso coração. Muito obrigado pela presença dos desencarnados neste lar, que vieram aqui escutar nosso humilde estudo, aos irmãos de luz que aqui estão. Já pedimos permissão à espiritualidade que nos acompanha nos nossos evangelhos, para que a partir da próxima quarta-feira possamos iniciar esse estudo às 8h15, se assim o for permitido por esses irmãos de luz, assim o faremos. Agradecemos por isto. Pedimos a corrente espiritual do nosso grande amigo Bezerra de Menezes, que possa fluidificar as águas de todos os irmãos que estejam com as águas próximas de vós, que sejam colocados nelas todos os bálsamos necessários para as melhoras do corpo físico e espiritual, e certos, em alguns instantes desta fluidificação das águas, que possa sentir muito melhor ao tomá-las. Muito obrigado à corrente espiritual, que possa proteger o nosso lar, a nossa cidade e o nosso planeta. Luz e paz a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos dos males. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus.